Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor esteja com você. Hoje eu me deparei com o nome de uma música e de um álbum da banda Titãs que é, no mínimo, muito inusitada. Jesus não tem dentes no país dos banguelas. E eu fiquei curioso em entender o significado dessa música, encontrei e gostaria de compartilhar com vocês. Primeiramente, é importante dizer sobre a banda Titãs, que é uma banda conhecida no Brasil todo, com um número de fãs muito grande, uma banda querida, e também a figura de Nando Reis, que na época era vocalista e baixista da banda e foi o responsável aí por este nome inusitado. Nando Reis, que também tem um número muito grande aí de fãs espalhados pelo Brasil, e para aqueles que gostam de música boa, certamente gosta de Nando Reis. E ele explicou aí o motivo tão inusitado do nome desta música e do álbum, Jesus não tem dentes no país dos banguelas. Isso aí já tem quase 40 anos, este álbum foi do ano 1987, 38 anos, já faz tempo, em uma época que o Brasil vivia um momento muito difícil. Então, ele explica aqui e eu vou compartilhar com vocês o significado deste nome que é estranho, como eu disse, inusitado, curioso, então a gente vai compartilhar aqui com vocês. Nando Reis disse o seguinte: a música Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas, que deu o título ao disco, vem de uma expressão da Vânia, minha querida e amada Vânia, que numa observação perspicaz sobre a pobreza no Brasil, a falta de saúde pública e tudo mais, há um problema sério, né? As pessoas que perdem os dentes por falta de dinheiro e cuidado. Então ele explicou isso aí, falando que partiu da Vânia, que à época era esposa dele, eles se separaram, parece que atualmente ela é esposa dele novamente, e ele complementa da seguinte forma: e ela falou, o Brasil é o país dos banguelas. Aquilo me chamou a atenção e, evidentemente, eu fiz a frase. Jesus como a representação do que é a sua gente. No Brasil, Jesus deve ser e é banguela. Aqui o Jesus brasileiro, enfim. E fiz a música com meu querido Marcelo Fromer. Então tá aí, pessoal, a explicação do Nando Reis para este nome tão curioso do álbum aí da banda Titãs. E ele explicou aí que Jesus, de certa forma, estava presente em cada povo, representava cada povo brasileiro. E eu complemento da seguinte forma: de fato, Nando Reis, ele foi assertivo aqui neste título e no significado. Por quê? Porque Jesus, ele sempre andou com seu povo. Jesus nunca se destoou daquela que era a realidade do povo em que ele se faz presente. Se o Brasil é um país dos banguelas, Jesus é banguela. Se o Brasil é o país dos pobres, dos simples, dos humildes, Jesus se faz pobre, simples e humilde. E assim era a vida no Brasil naquela época, década de 80, 90, que foi a época do álbum, né? Quem viveu nessa época sabe a dificuldade que era, sabe os desafios que era viver naquela época, principalmente na década de 80 e depois 90. Não foi uma época fácil. E Jesus, um país cristão que caminha com este povo, certamente Jesus está junto. Se o Brasil é um país dos banguelas, Jesus não ia sorrir com dentes maravilhosos e brancos, causando inveja em todo mundo. Jesus, de fato, ia ser banguela no país dos banguelas. Assim como há 2000 anos atrás, quando ele esteve em Israel, um povo sofrido, um povo batalhador, um povo oprimido pelo Império Romano, enquanto os judeus aguardavam por um Messias salvador como o rei Davi, aquele que iria governar com um número grande de tropas para combater o Império Romano, Jesus não. Ele veio simples, pobre e humilde, não em uma realeza, não como o rei que eles esperavam, mas aquele que veio junto com o povo salvar o povo, caminhando com o povo e levando-os a Deus. Jesus, que com o Espírito Santo e o Pai é Deus, sempre nos conduziu ao Pai. E assim ele fez, caminhando com o povo. Se o povo é pobre, se o país é pobre, Jesus se faz pobre no país dos pobres. Se o povo é simples, Jesus se faz simples. Jesus só não se faz corrupto no país dos corruptos. Jesus só não se faz ladrão.
no país dos ladrões. Jesus não é injusto, onde a injustiça reina naquele país. Isso não, mas se a pobreza, se a simplicidade, se a humildade, desde que o essencial não lhes falte, isso conduz a Deus, Jesus vai sim se fazer pobre, simples, humilde e, por que não, banguela, no país dos banguelas. Então é esta a explicação aí do álbum tão inusitado. Eu acredito que o Nando Reis, não sei a real intenção dele, mas eu acredito que ele acertou aí neste título, porque Jesus sempre caminhou com o povo, conduzindo o povo ao mundo melhor. Ah, mas o mundo hoje não é um mundo melhor. Mas isso não é culpa de Jesus. Inclusive, a inteligência artificial, em resposta a este título, diz o seguinte: em resumo, a frase "Jesus não tem dentes no país dos banguelas" é uma crítica à hipocrisia e à falta de ação frente à desigualdade social, onde as pessoas mais pobres são negligenciadas e a religião e o discurso de esperança não são suficientes para mudar a realidade. De fato, a religião não é suficiente para mudar a realidade. Assim como a música do Nando Reis e o próprio Nando Reis, com as suas melhores das intenções, não é suficiente para mudar a realidade. Por quê? Porque parte dentro de cada um de nós. Agora, a religião, sim, ela tem papel fundamental para evitar que esta desigualdade ela aumente, para fazer com que a esperança aumente. Então a religião tem papel fundamental aí em um mundo melhor, porque sem ela certamente seríamos muito piores. Então é isso aí, pessoal, o significado desse título, né, tão inusitado. Espero que tenham gostado. Se vocês conheciam a música, sabiam do significado e tem aí outras interpretações adicionais, deixa aí no comentário. Se você não conhecia, ficou curioso, gostou de saber, também deixa aí no comentário o que você achou. Um forte abraço e fiquem com Deus.